Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Um pouco atrapalhadinhos hoje, mas as coisas vão se encaixando, apesar de nós, porque o trabalho é muito maior, o estudo é muito maior, a evolução é muito maior do que qualquer um de nós. Muito bom ter vocês aqui, muito bom exercitarmos uns com os outros o serviço, a empatia, a humildade, a paciência, a persistência, a gratidão. Muito obrigado por cada um de vocês. Muito bom. Hoje estudaremos a questão do tempo. O que é o tempo? Para nós, há medidas, há balizas para o tempo. Para nós encarnados, a rotação da Terra, a translação da Terra marcam como um metrônomo, como um bumbo na execução de uma música, marca o ritmo da intervenção de todos os instrumentos. Nós temos um bumbo na execução da música da vida na Terra, e esse bumbo é o próprio planeta, que pulsa na sua rotação e translação, dando aos seus habitantes, dando à humanidade, o ritmo do dia, o ritmo do ano. Sabemos bem o que é o tempo para a humanidade. Entregarmos-nos a esse tempo traz para nós uma angústia com relação ao passado toda própria, uma angústia em relação ao futuro toda própria, de forma que ficamos entorpecidos, enlameados de passado, através de sentimentos tóxicos como mágoa e culpa. Ficamos contaminados com o futuro por sentimentos como a ansiedade, o controle. Ficando claro com tudo isso, que para livrarmos dessas doenças da alma, como mágoa, culpa, controle e ansiedade, precisamos de uma nova concepção de tempo. E para isso, para nos curarmos desse tempo mal utilizado, desse tempo tóxico que marca as nossas vidas, muito útil que conheçamos um pouco de como o espírito, como nós, após a morte, iremos lidar com o tempo. Vamos lá? São as questões 240, 240 até 243A. Preciosas as considerações de hoje. Vamos lá? Muito legal, deixa eu marcar aqui. A primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos nesse fabuloso O Livro dos Espíritos, nessas questões citadas, a primeira pergunta diz assim: o tempo transcorre para os espíritos do mesmo modo que transcorre para nós encarnados? A resposta é não. E é por isso que os homens, às vezes,
não nos compreendem, dizem os espíritos. Então, dizem eles que o tempo não transcorre para os espíritos do mesmo modo que transcorre para os encarnados. E é por isso que os homens às vezes não compreendem os espíritos quando se trata de fixar datas ou épocas. E Kardec faz um comentário. Os espíritos, no mundo espiritual, não percebem o tempo do mesmo modo que os homens percebem na Terra. O tempo para eles é nulo, praticamente não existe. Os séculos, que para nós são longos, para eles são apenas instantes que se apagam na eternidade. Como as irregularidades do solo desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Olha que comparação interessante. Para a formiga, grudada na terra, pequenos buracos se mostram obstáculos tremendos. Enquanto que para a águia, esses obstáculos sequer existem, seja pelo seu tamanho, seja muito especialmente por situar o seu ponto de vista a centenas de metros de altura. Ponto de vista é realmente uma questão fundamental. A filosofia discute muito a ontologia, que é o ponto de vista através do qual as criaturas enxergam a vida. Então, Kardec coloca que os espíritos no mundo espiritual não percebem o tempo do mesmo modo que os homens percebem na Terra. O tempo para eles é nulo, praticamente não existe, como não existe o pequeno buraquinho que atormenta as formigas para a águia que voa a centenas de metros de altura. Os séculos, que para nós são longos, para eles são apenas instantes que se apagam na eternidade. Como as irregularidades do solo desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Questão 241. A respeito do presente, os espíritos têm uma ideia mais precisa e mais apropriada do que nós? Sim, respondem os espíritos. Aquele que enxerga claramente as coisas tem uma ideia mais precisa do que um cego. Os espíritos veem o que o homem não vê, por isso julgam as coisas de modo diferente. Porém, lembramos mais uma vez, tudo depende da elevação de cada um. Porque também a águia vê tudo muito diferente quando está com os pés no solo e quando voa a centenas de metros de altura. Não é? Questão número 242. Como os espíritos têm conhecimento do passado, para eles esse conhecimento é ilimitado? O passado, respondem os espíritos, quando nos lembramos dele, se torna presente. O mesmo acontece quando o espírito recorda um fato que vivenciou durante a sua última encarnação. Esse fato retorna à sua mente e se torna presente. Lembra aqui uma das cenas descritas por André Luiz nos seus fabulosos livros, que aliás nós recomendamos para todos os amigos, não é apenas Nosso Lar, é toda a série que desvenda para nós a vida no mundo espiritual. Num dos livros ele fala de uma terapêutica usada pelos instrutores espirituais junto a um espírito mediano, a um espírito primitivo que requeria um atendimento. Disse
André Luiz para nos ensinar a importância da mente no mundo espiritual, o quanto a mente amolda o próprio corpo físico dos espíritos, que é o perispírito, que num tratamento a um determinado espírito, este foi regredido pelos terapeutas espirituais até vidas anteriores. Uma vida onde ele tinha um sexo, uma raça, uma característica física muito diferente da atual. Então aquele espírito, quando morreu, teve e só podia ter a aparência da sua última vida física. Porque a sua mente só conseguia se ver como todos nós só conseguimos nos ver num primeiro momento com a aparência que tivemos na última vida física. Faça um exercício. Imagine você com outra aparência. É fácil para você? Será fácil para algum de nós? Claro que não. Nossa mente está condicionada pela vida que nós vivemos na matéria. Pois esse espírito, quando foi levado pela hipnose a conhecer a ele mesmo numa outra vida, sabe o que aconteceu com ele? Quando ele voltou daquela vivência da sua vida anterior, onde se recordou, e mais do que se recordou, revivenciou os fatos por ele já vividos, sua mente também sendo transportada para aqueles tempos, para aquela identidade, para aquela aparência, moldou o seu próprio corpo físico, seu próprio corpo espiritual atualmente. De forma que quando o espírito voltou da imersão que ele teve numa vida anterior, voltou ao momento atual com a aparência que tinha naquela outra vida. Por quê? Porque a sua mente mergulhou, se reidentificou com a aparência que tinha naquela outra vida e trouxe essa identificação e com ela moldada a aparência daqueles tempos. Vejam vocês como o que eles falam aqui é exato. A cada vez que o espírito lembra de outras vidas, o passado se faz presente. Leiamos de novo a resposta dos espíritos. O passado, quando nos lembramos dele, se torna presente. O mesmo acontece quando um espírito recorda um fato que vivenciou durante a sua última encarnação. Esse fato retorna à sua mente e se torna presente. O espírito, por não possuir mais o corpo físico que obscurecia sua inteligência, consegue lembrar-se de coisas que para os homens estão apagadas. Mas os espíritos não sabem tudo, a começar pela sua própria criação. Pergunta 243. Os espíritos conhecem o futuro? Olha que pergunta interessante. Podem conhecê-lo, dizem os amigos espirituais, de acordo com o seu grau de elevação. De acordo com o grau de elevação que tenham alcançado. Muitas vezes, eles apenas entreveem o futuro, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem plenamente, o futuro para eles é como se fosse o presente. Fazem uma imersão
em regiões espirituais, em sintonias espirituais, em que ele visualiza fatos que ocorrerão, e nessa imersão ele vive esses fatos como se estivesse mergulhado neles, como se estivesse vivenciando eles, como se eles fossem presentes. Que interessante, né? À medida que o espírito se aproxima de Deus, retomam os espíritos, mais claramente ele adquire a visão do futuro. Após a morte, o espírito revê rapidamente suas encarnações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é preciso que ele esteja completamente integrado com a divindade. O que só acontecerá depois de muitas e muitas encarnações. E a última pergunta de hoje, na relação do espírito com o tempo, que é a 243A, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Completo não é bem o termo, revelam os espíritos. Apenas Deus é o soberano Senhor e ninguém pode se igualar a Ele. É um campo da compreensão de nós mesmos, da evolução, da vida, que já se mostra complexo demais para nossa mente abarcar. O campo do que Kardec chamou de perfeição absoluta. Porque nós não apenas não conseguimos conceber Deus, mas não conseguimos conceber mesmo o nosso grau máximo de evolução, a perfeição absoluta. Não conseguindo nos compreender e compreender o que possa ser essa perfeição absoluta, também nos é muito difícil entender a relação do espírito nessa condição de perfeição absoluta com o tempo, com o futuro, o quanto ele compreende do futuro nesse estágio tão elevado da sua evolução. Kardec pergunta se, na perfeição absoluta, os espíritos têm o conhecimento completo do futuro, e os espíritos dizem: completo não é bem o termo. Apenas Deus é o soberano Senhor e ninguém pode se igualar a Ele. Mas sim, fica dedutível dessa resposta que, se não tem um conhecimento completo do futuro, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta, a integração máxima com o Criador, têm um grande conhecimento do futuro. Então vejam, meus amigos, até onde conseguimos compreender isso na nossa vida presente. O passado existe. O passado é um evento concreto, absoluto? No nosso nível de entendimento, não. É só você conversar com um irmão seu, com um amigo, com alguém que vivenciou, que teve com você uma vivência do passado. Terão duas pessoas que estiveram juntos diante de um fato a mesma compreensão do que aconteceu? Não. Nossas memórias, nossas lembranças, nossa compreensão do passado será diferente a partir de cada ponto de vista de cada ser. Se o passado, que nos parece tão objetivo, se mostra na memória de cada um completamente subjetivo, completamente relativo ao ponto de vista em que cada ser ocupou naquele fato passado,
quanto mais será diferente nossa visão do futuro. Nossa visão do futuro nesse nosso nível de evolução espelha nossas expectativas, nossa perspectiva, nossa maneira de ver a vida. O que compreendemos do futuro é fruto do estágio que nós alcançamos de evolução agora. Como um caminhante que terá sua perspectiva adiante relativizada ao grau de elevação que ele consegue alcançar. Um caminhante que se coloca ao rés do chão, na altura básica do chão, terá uma perspectiva até certa altura. A altura que será muito ampliada se ele se eleva a um pequeno monte. Mas se ele se elevar até uma grande altura, um grande monte, se ele voar, ele vai expandir demais a sua perspectiva e alcançará parcelas crescentes do que tem pela frente. Assim é na matéria, assim é na localização, assim é na distância física e assim também é na distância temporal. Conforme a elevação do espírito, alcançará distâncias muito maiores do que aquelas de um espírito elevado quando restrito ao corpo material. E esse espírito elevado, quando encarnado, verá muito mais do que um outro espírito encarnado, mas sem tanta evolução. Fácil é perceber a noção de futuro dos espíritos quando notamos a diferença que existe de visão de mundo entre um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Cada um verá a vida de acordo com seu grau de maturidade. Não é assim? Assim será também no mundo espiritual, na relação do espírito com o tempo. Por fim, cabe-nos compreender que tudo, absolutamente tudo que é importante, absolutamente tudo que é real em nossas vidas está no presente. Porque só há uma maneira de nós aprendermos com o passado. É repensando, estudando a nós mesmos no presente. Quando uma criatura humana se coloca na maravilhosa tarefa de autoconhecimento, ele vai ressignificar quem ele é à luz de tudo que ele viveu. Traz os fatos passados para compreender-se melhor no presente e até para habilitá-lo a um melhor futuro. Por quê? Porque a única maneira de nos habilitar a um melhor futuro é viver plenamente as possibilidades do tempo presente. Então tudo que é real, tudo que é realmente importante está no agora. O presente é síntese de todas as determinações passadas e contém todas as possibilidades de melhorias futuras. Como diz Chico Xavier na frase maravilhosa: se não nos é dado voltar atrás, refazer as atitudes passadas para ter um novo presente,
Só nós podemos e devemos fazer no presente o nosso melhor para vivermos uma condição muito melhor no futuro. O presente é uma riqueza a ser descoberta pela criatura, que precisa se desidentificar com os seus erros, com os seus equívocos, com as suas sombras, para apenas analisando, compreendendo, estudando a si mesmo, mas sem se identificar, sem se amesquinhar, sem se culpar pelos erros que cometeu, porque sabe que ninguém aprende sem errar. A criatura aprende e se desidentifica. Aprende, repara, reconcilia-se com aqueles que prejudicou e bola para frente, vida que segue. Vá e não erres mais, dizia Jesus a cada equivocado que encontrava pelo caminho. Não importa o quanto você errou, aprenda com eles, reconcilie-se com seus adversários já. Vá e não erres mais. Esse conjunto de máximas ensinadas por Jesus nos ajudam a encontrar a melhor maneira de lidar com o passado e com o futuro pela plena vivência do presente. Vocês não acham? Pense a respeito disso. Perdoe-se, compreenda-se, perdoe os outros, compreenda os outros. Liberte-se do passado que culpa, que pune, que amesquinha, que boicota o presente. Repare e reconheça seus erros, aprenda com eles e vida que segue. Levanta-te e anda. Que assim seja com todos nós, muita paz e muito bem para todos vocês. E vamos agora saudar nossos amigos que estão conosco aqui. Magal de Marra, muito boa noite. Noêmia Félix, lembrando de diversos amigos, a todos eles pedimos a máxima iluminação, o máximo vigor, a máximo aprendizado e a máxima cura para todos os amigos lembrados pela Noêmia. Lucimara Vieira da Costa, muito boa noite. Noêmia Félix, lembrando de mais alguns amigos, para todos eles, nossos desejos de luz. Gugu Souza, agradecendo e ensejando pensamentos de paz, saúde, luz e bem a todos e a toda a humanidade. Marta Carvalho, muito boa noite. Adelaide Dias, Domingos Natalo, Anilix, Gil Passos, muito boa noite para todos, muita alegria por estarmos juntos. Amanhã convidamos todos a aprendermos mais um pouco sobre essa realidade espiritual, que é a realidade plena de nós mesmos, da vida, da ação de Deus, da compreensão da vida. Um grande abraço a todos, muita paz e muito bem. Até a próxima.